dia a todos. Nós elevamos o pensamento a Deus para agradecer a Jesus por iluminar o nosso caminho, aos mentores desta casa por nos proporcionar um ambiente agradável e aos dirigentes pelo convite para nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que nos posiciona no momento de hoje, sobre como chegamos até aqui, como estamos e o que virá, através da consciência que opera mudança de costumes, mudança de leis, e que me reposiciona perante a vida através da evolução. Para iniciarmos, nós partimos de um ponto da consciência, que é o ponto central da nossa cognição, do nosso entendimento sobre si mesmo e entendimento sobre Deus, para chegarmos aos costumes. E para exemplificarmos bem os costumes, nós vamos utilizar um exemplo bem conhecido de todos, que é a mulher na sociedade. Houve época, até o início do século passado, meados do século passado, digamos, em que a mulher foi posicionada na sociedade como educada, recatada e do lar. E assim permaneceu por bastante tempo, até que chegou um momento em que os homens foram à guerra. Os homens partiram para a guerra e o país precisava continuar funcionando. E os governantes, então, recrutaram as mulheres para os postos de trabalho. E elas foram incríveis, brilhantes, fizeram tudo funcionar e operaram algumas mudanças. A guerra terminou e os homens voltaram em busca dos postos de trabalho e disseram: vocês, educadas, recatadas e do lar, voltem para os seus lugares e devolvam nossos postos de trabalho. E as mulheres, que de tempos em tempos, isoladamente, se rebelavam contra esse estado de coisas, mas não tinham força, de repente disseram: não, esse posto de trabalho é meu, busque o seu, ocupe o seu. E criou-se um impasse em que as mulheres se rebelaram e, numa revolução brutal, queimaram sutiãs em praças públicas, revoltando-se contra imposições dos homens, das leis e das religiões. E através disso, através desses costumes, que com o tempo viraram leis, que sempre se disse em todos os países que todos são iguais perante as leis. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a criança, o índio e as mulheres tinham um estatuto próprio. Eles eram objetos e não sujeitos de direito. Tanto que no nosso Código Civil, até 1958, a mulher era considerada como relativamente incapaz. A mulher não podia administrar bens, comprar e vender sem autorização do pai, do marido, do irmão mais velho ou do Estado. E a evolução fez com que essas leis ficassem para trás
e a consciência colocasse no nosso comportamento novos costumes. E assim a roda vai girando, costumes, leis e evolução. No momento que vivemos hoje, finalizando o exemplo, já existe a igualdade formal entre o homem e a mulher. Mas essa igualdade no campo de trabalho, na vida material, ainda não se faz presente. E talvez seja necessária uma revolução mais brutal, em que as mulheres tenham que queimar os estojos de maquiagem e os perfumes para se imporem. A gente fala em tom de brincadeira, mas o homem, quando faz guerra, gera em morte, tortura, e a mulher, quando se rebela, a história prova que a sensibilidade não permite a brutalidade, o ódio, a violência. A revolução da mulher é algo mais humanizado, silencioso, sutil, que envolve, modifica, sem violentar a consciência. Feita essa introdução, como o mecanismo de consciência gera costumes, que modifica leis, que nos faz evoluir, que modifica costumes, nós vamos contar uma historinha para todos aqui. E essa história, ela é a nossa história. Para iniciarmos a história, nós precisamos entender como a consciência atua no plano material. A consciência nos projeta um corpo, que é o que nós utilizamos, e aqueles de nós mais belos, mais esbeltos, tratam esse corpo como um caminho para Deus e fazem de tudo para eternizá-lo. Nós temos patrimônios formados à custa do nosso trabalho, que também são projeções da consciência que se impõem na sociedade e que também são vistos como caminhos para Deus, porque quanto mais eu tiver em estado permanente de competição com o outro, é que Deus me escolheu, Deus me permitiu ser superior através do patrimônio, ou através da moral, das personalidades, da projeção social que a minha formação acadêmica permitir que eu alcance. Então, a consciência nos projeta 3 dimensões de atuação: corpo, patrimônio e moral ou personalidades. Agora nós vamos iniciar a nossa história, e para sabermos que é realmente a nossa história, e que cada um de nós aqui, encarnado e desencarnado, é um personagem dessa história, nós recorremos à questão 787b de O Livro dos Espíritos, em que é perguntado por Allan Kardec: pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido antropófagos, selvagens? E a resposta é formidável. Tu já o foste, e mais de uma vez antes de seres o que és. Ou seja, a espiritualidade falou: Kardec, você também já foi selvagem e antropófago antes de se tornar o bom senso encarnado. Logo, se Kardec passou por essas fieiras, nós também passamos para chegarmos até aqui e evoluiremos mais. Então, como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, nós estamos assumindo o nosso papel de personagem nessa história, neste momento. Nós, numa condição primitiva,
habitamos mundos primitivos em estado de animalidade. Tínhamos um corpo e uma consciência precária, quase não a tínhamos. Nós obedecíamos a um instinto animal, que era a nossa lei. Prevalecia o mais forte. A competição era permanente. Qualquer um que entrasse na esfera de dominação do outro provocava um embate e poderia vencer e ser vencido. E a vingança privada predominava. A vingança privada, nós não tínhamos um Estado no mundo primitivo. Não tínhamos juízes. E assim que ofendidos, nós partíamos para a ofensa, como um estado natural de animalidade em uma condição primitiva. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nos é dito que Deus criou todos, simples e ignorantes. Precisamos, então, compreender o conceito de simplicidade e ignorância, que nos parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. O que é o simples? O simples é aquilo que contém o todo, mas se manifesta de forma descomplicada. Vamos tentar exemplificar. Cada um de nós tem a lei de Deus que rege o universo dentro de si, mas ainda ignoramos essa lei, desconhecemos que essa lei está aqui dentro. Um exemplo disso é o instinto. O instinto é uma inteligência altamente refinada, que nos dá a capacidade de reação precisa e proporcional para repelir qualquer coisa que nos ameace e nos trazer ao estado de normalidade. É avançadíssimo esse mecanismo, mas ele é autônomo. Nós não controlamos ele. Nós só passamos a controlar o instinto à medida que nós vamos avançando no campo da razão ou da consciência. Então, nós iniciamos a nossa história neste planeta como simples e ignorantes, em que vivíamos para reproduzir, defender territórios, buscar alimentos e nos proteger contra o outro e contra a natureza. E esse estado de animalidade foi bastante longo, durante alguns milhões de anos, até que a força das coisas nos chamou a evoluir. E na questão 783 diz que nós nos instruímos pela força das coisas. E o que aconteceu conosco, então? Nós fomos capturados no nosso habitat, torturados e forçados a trabalhar em regime de escravidão durante longo período. Séculos e séculos a fio nós encarnamos e desencarnamos sob o regime da tortura, da captura e do trabalho forçado. E esse período nos legou duas coisas importantes: a habilidade de trabalhar de sol a sol, que foi adquirida pela força das coisas, nós somos forçados a isso, e hoje, se trabalhamos assim com naturalidade, é porque, ao longo dos séculos, nós fomos habituados a isso, pela força, adquirimos o senso de justiça, pela injustiça com que fomos tratados, com que fomos capturados, torturados e forçados a trabalhar. O senso de justiça nasceu pela injustiça, mas deixou um resíduo enraizado em nossa alma muito profundo, que foi um ódio tremendo
contra aqueles que nos subjugou ao longo dos séculos. E mais uma vez, pela força das coisas, evoluiu-se os costumes e as leis, e nós entramos na transição para um mundo de provas e expiações, regidos por uma lei de causa e efeito, e não mais pela lei do mais forte, que impôs uma modificação de costumes. Nós, além do corpo, passamos a ter patrimônios, passamos a agricultar terras, a acumular riquezas, e a ter um Estado que nos imponha leis para regular esses costumes. E nós vamos citar aqui 4 leis: o Código de Hammurabi, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, o Código de Manu e a Lei das 12 Tábuas. O Código de Hammurabi surgiu na Babilônia há 3.800 anos, ou século XVIII a.C., tinha como linha central o Estado, ou pessoas mais avançadas, intelectual e materialmente, impondo à sociedade a implantação da justiça na terra, a destruição do mal, punir a opressão do fraco pelo forte. Essa era a proposta, era a linha central do Código de Hammurabi. No Pentateuco de Moisés, nos 5 livros, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Quem me ajuda aí no restante? Levítico, Números. Perfeito. Certo? Essa legislação surgiu no século XVI a.C., tinha como linha central os 10 mandamentos, que nós não precisamos repetir aqui, mas que já impunham a existência de um Deus superior e uma relação mais amena com o próximo. Já não era mais a lei do mais forte, nós tínhamos que respeitar o patrimônio, a família, a consciência, a liberdade do outro. No Código de Manu, surgido na Índia, contemporâneo aos 10 mandamentos, tinham como linha central estabelecer as bases da convivência social, instituição de um regime de castas. Lá é muito interessante, porque quem nasce pária da sociedade, morre pária da sociedade e é um impuro, não pode nem ser tocado pelos outros. Tem as castas dos comerciantes, dos brahmanes, as diversas castas que impõem a sociedade, e tinha também como linha central a prevenção e repressão de crimes. Em seguida, a Lei das 12 Tábuas, já uma legislação mais avançada em Roma, no século V a.C., tinha a limitação de poderes dos governantes. Os governantes deixaram de ser absolutos para serem sujeitos a um legislativo e a um judiciário, já havia juízes nessa época, destruir o mal e também punir a opressão do forte pelo fraco. Essas legislações, elas tinham penas duríssimas. O olho por olho, dente por dente, por exemplo, ou mais cruel que o olho por olho, dente por dente, era uma vida por uma vida. Se alguém tirasse a vida de um membro de uma família, a família ofendida tinha o direito de escolher da família ofensora um membro para ser sacrificado. Imagine a barbaridade desses costumes que nós vivenciávamos nessa época. Mas, como nós progredimos em múltiplas existências corporais, essa legislação implantada em alguém injustiçado, com ódio no coração e com capacidade de trabalho, nos deu a possibilidade de evoluir materialmente nas mais diversas profissões da Idade Média, sempre regidos pelo Estado, pela religião e por um senhor feudal. Depois de longo período,
aproximadamente 1 milênio vivendo nesta condição, nós entramos numa situação que podemos intitular no prolegômenos. Mediante os trabalhos do corpo e do espírito, do corpo, o espírito adquire os conhecimentos. E aí, nós entramos na era industrial e passamos a trabalhar em atividades mais refinadas intelectualmente, mas ainda de forma desumana. Nós trabalhávamos de 16 a 20 horas por dia, não tínhamos direito onde morar, em condições insalubres. Encarnávamos e desencarnávamos com uma facilidade muito grande. A média de vida nessa época era 30 a 33 anos, nos mais avançados. Hoje, para se ter uma ideia, vive 90, 100 anos com facilidade. Então, quase o triplo da média de vida desta condição de trabalho. E aí nós percebemos consciência mudando costumes e mudando leis e avançando no tempo. Até chegarmos aos costumes e leis atuais, que nós estamos vivendo na plenitude de um planeta de provas e expiações, regidas por uma lei de causa e efeito, em que temos o patrimônio e a moral como fatores predominantes, já que o corpo passou a pertencer a nós mesmos. Nós já não pertencemos a ninguém. Nós somos, pelo menos a maioria de nós, e idealmente na legislação, pertencemos a nós mesmos. E passamos a ter uma nova legislação, que é a moral cristã, a lei do amor e do perdão, o reino de Deus e sua justiça. Isso foi implantado pelo Mestre Jesus e deu marco inicial à era cristã. E o que dizia essa lei? Ela está resumida em A Lei da Montanha, ou em O Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, pois, vos digo, qualquer um que sem razão se encoleriza contra seu irmão, olha com desprezo ou o ofende, estará sujeito ao juízo. A lei cristã, pregada em O Sermão da Montanha, já começa a reprimir os crimes de consciência. Se encolerizar, olhar com desprezo. Tinha-se um costume de olhar para o outro, cuspir para o lado e dizer raca, que era uma expressão de desprezo absoluto. Esses crimes de consciência já passaram a ser reprimidos idealmente, mas nós ainda não estávamos humanizados à altura de cumprir essa legislação, essa modificação proposta por Jesus. Não adulterarás. Eu, pois, vos digo, qualquer um que olha para uma mulher ou homem para cobiçar, já adulterou com ele ou com ela no seu pensamento. Olha que avançado. Jesus já nos ensinava que o pensamento, ele é material, assume formas, e a partir do momento em que pensamos, nós já projetamos no cosmos o nosso pensamento, que quem está aqui encarnado no mundo material não percebe, mas quem está desencarnado já percebe a nossa intenção. Ouviste o que foi dito, não perjurarás. Olha que bonito o ensinamento. Eu, pois, vos digo, de maneira nenhuma jureis, porque não podeis fazer branco ou preto um fio do teu cabelo. Seja, pois, sua palavra sim, sim, não, não. Nós precisamos compreender com exatidão o sentido do não perjurarás, porque o juramento, ele torna perene, eterna, definitiva, uma posição tomada por nós, mas só que nós vivemos uma existência transitória num ambiente completamente instável e estamos nos modificando a cada hora, a cada minuto, a cada dia.
E o que é que Jesus disse? Não torne definitivo aquilo que está em transformação, porque você não conseguirá manter. Não há necessidade de você se sacrificar, nem se limitar desta forma, porque você não vai conseguir cumprir o prometido. Então, não jureis, sim, sim, não, não, franqueza e verdade. Esse é o ensinamento de Jesus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, pois, vos digo, não resistais ao mal. Ao que bater na face direita, volta-lhe a outra. E a outra não é a face da violência, não é a face esquerda, é a face da paz, da não violência. Nós temos que ler o conjunto da lei. Não resistir ao mal é ser pacífico. Ao que bater a uma face, a face da violência, oferece a face da paz. Ao que quiser tomar-lhe a túnica, dá-lhe também a toga. Desapego aos bens materiais. Consciência de que essa encarnação ela é passageira, que daqui nós só levamos aquilo que mandamos para lá. Ao que te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, não resistais ao mal. Aquele que te obriga, que te furta, que te ofende, que te agride, ele está em estado de animalidade. Ele está manifestando perante si uma força material e uma fraqueza espiritual profunda. E o que Jesus nos concita a fazer? Sejamos complacentes, não resistamos àqueles que eles passam pela nossa vida rapidamente, mas se resistirmos, eles vão se instalar na nossa vida por orgulho, por vaidade, até nos forçar a fazer aquilo que ele pretende. E aí nós vamos já nos sentir ofendidos, vamos sentir vontade de nos vingar e vamos instalar processos obsessivos que poderiam ser evitados pela não resistência. Ao que te pede emprestado, ao que te pede dai, não te desviei do que quiser emprestado de ti. Esse se aplica de uma forma muito forte, porque aquele que vem pegar emprestado de nós, ele parece que olhou o saldo antes e já vem na quantia exata. Você leva, por exemplo, durante 10 anos de economias forçadas, você consegue economizar uma expressiva quantia de 100 mil reais, vamos exemplificar. E chega um amigo íntimo, ele monta aquela emboscada afetiva e diz: preciso de 100 mil reais para salvar minha vida, salvar a vida do meu pai, para não perder minha casa, para o meu filho não morrer, para qualquer coisa. E aí, como é que nós vamos conciliar essa circunstância? Como é que nós vamos sair dessa emboscada afetiva e, ao mesmo tempo, obedecer ao mandamento de não te desviei do que quer emprestado de ti? Nós precisamos aprender a administrar riscos. Nós não estamos sozinhos no planeta, tampouco aquele que quer emprestado de nós. Nós podemos dizer: irmão, 100 eu não posso, mas 2, 5, 10. O que eu puder arriscar, sem qualquer expectativa de receber em troca, dizendo: isso aqui eu estou mandando para Deus. Façamos isso. Não precisamos dizer não, nem sim. Vamos temperar o nosso comportamento e estimulá-lo a buscar mais adiante, que, por certo, Deus que dá a vida, dá os meios, atenderá a necessidade dele. E nós não somos Deus, e antes de tomar o lugar de Deus, precisamos saber o tamanho do fardo, e é muito pesado. Clareado esse, vamos avançar um pouquinho.
novamente ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, pois, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos insultam e perseguem. Olha que ensinamento pesado, que nos tira do centro de equilíbrio da vida material e nos projeta numa conduta, num costume ou numa lei que ainda não estamos preparados para encarar. E Jesus não está dizendo para pegarmos aquele que nos ofendeu e cobrir de carinhos e chamá-lo para almoçar no domingo e comer a galinha com quiabo lá em casa. Não é isso que ele diz. É na tua consciência, não o odieis, não o desejar mal. Às vezes nós temos um desafeto e vamos encontrar com ele. O que é que Jesus nos diz para fazer? Acalmar nosso espírito, fazer uma prece, pedir a Deus que nos ilumine e que ilumine aquele irmão para que o encontro seja suave, seja de compreensão e de paz. Ou seja, nos prepararmos espiritualmente para termos um encontro tranquilo, na convicção que nós não vamos reagir a qualquer mal. Nós precisamos ter essa consciência, ou seja, Jesus estimula nós a pensarmos e a nos prepararmos para evitar o embate e não entrar nele. E aqueles que nos insultam e nos perseguem, nós temos que ter um comportamento complacente, compassivo, equilibrado, consciente de que a única pessoa que pode nos ofender somos nós mesmos e que a única conduta que pode manchar minha reputação é a minha. Então, quem me insulta e me calunia está atraindo problemas para si e não para mim. Nós precisamos nos manter serenos e equilibrados, não ao ponto de sermos crucificados, porque a exemplificação máxima dessas virtudes levou quem deu o exemplo à crucificação, mas dentro de uma faixa de equilíbrio consciente, dentro de um estímulo de paz no coração, nós podemos resistir ao mal, não reagir ao insulto e deixar a corrente passar. A melhor forma de enfrentar o mal é esperar ele passar. Mas ainda, dentro de mim, depois de todo esse ensinamento que o Mestre Jesus nos colocou, o reino dos céus, a lei de amor, a sua justiça, aquele ódio que estava enraizado em mim, quando eu fui tirado do meu ambiente, torturado, capturado, escravizado e forçado a trabalhar, ele estava aqui. O meu lado animal, ele não foi afastado pela civilização, pela lei do amor, ou por ter aprendido e aperfeiçoado profissões, ou por ter compreendido religiões, ou por ter me aprimorado em artes. Não, o ódio ainda está aqui dentro, ainda está instalado, ainda tem um animal aqui dentro. E foi muito fácil despertá-lo em duas oportunidades em que eu fui para a guerra com uma vibração de quem estava fazendo a coisa correta a ser feita. Eu fui estimulado a isso, e lá eu matei, torturei e cometi atrocidades que eu jamais me pensei capaz de fazer. E desencarnei, e fiz isso novamente, e passei por esse ciclo durante algum período, até que, segundo a questão 743 de O Livro dos Espíritos, a guerra desaparecerá quando compreendermos a justiça e praticarmos a lei de Deus. E depois de desencarnado, consultar a mim mesmo e me ter visto capaz de coisas que eu sempre repudiei,
eu fui despertado e chamado a viver numa condição mais amena, a frequentar os bancos escolares, a me formar e a aprender a olhar o outro com fraternidade e não com competitividade. Nós hoje estamos aprendendo isso através da escola, do despertar do intelecto, da consciência. Nossos costumes estão mudando, as nossas leis estão mudando e a evolução, pela força das coisas, está suavizando os nossos costumes e nos colocando perante o próximo, não como um antagonista, e sim como um irmão, um colaborador. Na evolução das leis, e tem em nossa Constituição, e tem também na questão 882 do Livro dos Espíritos, usufruir do resultado do trabalho é tão sagrado quanto o direito de viver. Esse ensinamento projeta o trabalho em igual condição do direito à vida e o direito de usufruir do fruto do trabalho. Lembramos que nós estamos aqui numa condição de mundo de provas e expiações, sujeitos a uma lei de causa e efeito. Parece até um ensinamento egoísta, que o que eu faço é meu e de mais ninguém. Mas, na próxima etapa, nós vamos aprender a compartilhar o fruto do nosso trabalho. Mas, por enquanto, nesse momento evolutivo, nós estamos aprendendo a valorizar o fruto do nosso trabalho e respeitar o fruto do trabalho alheio, que é o que chamamos de direito de propriedade. E exercemos as mais diversas profissões que o nosso intelecto nos permite desenvolver. Nós podemos perceber que nos últimos 40 anos, umas poucas profissões foram extintas, se tornaram obsoletas, e milhares de outras foram criadas. E hoje, nós somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros do nosso passado, e todo o conhecimento ao longo da nossa história está compilado, condensado, sistematizado e ao alcance da ponta do nosso dedo. Nós podemos ir a um computador, apertar uma tecla e abrir na nossa frente todo o conhecimento acumulado e podemos fazer o que quisermos. Nesse estágio evolutivo de consciência e de leis, nós estamos nos preparando para um ambiente de regeneração que já começa a invadir a nossa consciência. E aí nós vamos conhecer os costumes e leis do futuro. Transição para o mundo de regeneração. Nós estamos nesta faixa central aqui, fazendo essa transição, saindo das provas e expiações e entrando numa condição de regeneração. O patrimônio já não tem mais tanta relevância quanto a moral. Lembramos, recapitulando, que era a prevalência do corpo, depois o corpo e o patrimônio passaram a imperar, depois o corpo e o espírito, o patrimônio começou a concorrer com o espírito, e agora, na próxima fase, o patrimônio vai ser colocado em segundo plano, o corpo já nos pertence, nós já somos senhores dele, e a moral, os princípios, o espírito é o que vai prevalecer. No aspecto de lei e costume, nós estamos chamados à autoinstrução, a fé raciocinada e a consciência dos atos. O que é que significa a consciência dos atos? Nós não vamos mais precisar de um palácio de justiça repleto de juízes para dizer: você errou e você vai cumprir a nossa pena, a sua pena. E nos impor castigos, limitações e restrições. A consciência dos atos vai servir de tribunal
Cada um vai ter o seu próprio tribunal na sua consciência, que, seguindo os costumes da lei do amor e orientados pela lei de autoinstrução e da fé raciocinada, nós vamos nos impor limitações de conduta com relação aos outros e projetar a lei do trabalho não para a acumulação de patrimônios, e sim para a lei de caridade. Nós vamos nos conscientizar que não estamos mais aqui encarnados para comer, beber, dormir e pagar contas, trabalhar e pagar contas, que a vida não é só isso, que a vida pulsa numa dimensão muito mais elevada, mas que nós precisamos deixar para trás toda esta carga material e nos abrirmos para uma nova realidade, para uma nova dimensão existencial, muito mais bela, muito mais leve, muito mais fluida, onde não haverá as coisas que nós repudiamos por um lado e fazemos pelo outro. Nós precisamos drenar de volta para a matéria aquele ódio que foi enraizado profundamente no nosso coração e na nossa alma, para, com a leveza que isso vai nos proporcionar, nos conseguimos elevar acima da matéria. E para isso, o Consolador prometido traz todo o direcionamento, assim como o Evangelho de Jesus, com a moral cristã, nos deu os primeiros passos. A doutrina espírita não é a única, mas é uma das bússolas seguras para nós nos compreendermos, conhecermos melhor e avançarmos na escala do progresso. Nós selecionamos na obra O Céu e o Inferno uma teoria espírita de evolução apoiada na observação dos fatos. Pensamos alguns trechos que dizem isso. O sofrimento é inerente à perfeição. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 capítulos. Quem eu sou, de onde eu venho, por que sofro e para onde eu vou. São 4 grandes blocos. Então, dentro de por que sofro, sofro porque sou imperfeito. Toda imperfeição, assim como toda falta que decorre de uma imperfeição, traz o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. A moléstia pune os excessos, da ociosidade nasce o tédio. O homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar uma felicidade futura. Então, essa é uma teoria evolutiva que sai de uma condição de imperfeição e sofrimento a uma felicidade futura que nós não temos nem vocabulário, a nossa linguagem ainda não permite descrever. Ainda nesta mesma obra, nós temos fundamentos de leis e de costumes que vale a pena assimilar. Um princípio: a carne é fraca porque o espírito é fraco. Então, essa desculpa de que eu não consigo resistir, a carne é mais forte do que eu, não. Meu espírito está mais fraco que a carne, mas eu posso resistir, eu posso rogar a Deus, rogar ajuda aos bons espíritos, e Ele vai me fortalecer em todos os momentos de tentação. A matéria é destituída de pensamento e vontade, jamais pode prevalecer sobre o espírito. O espírito é o artista do próprio corpo, molda-o à feição de suas necessidades e tendências. Olha que conhecimento belíssimo. Se nós temos esse corpo com o formato que ele está, com as deficiências e as qualidades e habilidades que temos, ao longo da nossa história e das nossas encarnações, nós desenvolvemos a
capacidade de moldá-lo e ajustá-lo às nossas necessidades evolutivas. O que chamamos de doença pode ser remédio, se nós refletirmos nesse plano. Ou seja, se nós temos limitações no nosso corpo que chamamos de doença, nós podemos, através da depuração do espírito, vencer essas limitações e, numa encarnação futura, encarnarmos com um corpo melhor, com mais capacidade de nos expandir, mas com consciência da necessidade de novas leis e novos costumes para evoluirmos. A evolução da inteligência e do senso moral traz as noções do justo e do injusto. Quanto mais esclarecido o espírito, menos desculpável é por suas ações. O bem é exigente. A cada milímetro que nós avançamos, nós assumimos novas responsabilidades perante a si mesmo, perante ao próximo e perante Deus. Por isso que Jesus diz que o caminho é difícil, tortuoso, íngreme e pedregoso, porque os avanços são cobrados, os avanços da inteligência e do senso moral são cobrados pela consciência, que não podemos mais voltar atrás e que aqueles comportamentos que eu censuro nos outros, eu não posso mais admiti-los em mim. Esse é o ponto essencial desse ensinamento. E nós passamos então a ter uma consciência subjetiva de nossas ações e omissões, e a doutrina espírita nos diz que, na justiça divina, as penas se adequam ao grau de progresso dos seres, ou seja, ao bruto, ao animalizado, a nós, naquela época em que éramos regidos pelos instintos, nada era cobrado. Nós éramos escravos da nossa necessidade de sobreviver. Hoje, com o avanço que nós temos todo um aparato legal, judicial e de costumes, que qualquer coisa diferente do padrão, ou qualquer coisa que invada a esfera do outro, nos é reprimida. O bem e o mal que fazemos decorrem das nossas qualidades, daquilo que desenvolvemos. Não fazer o bem quando podemos é uma imperfeição. Olha o avanço. O sofrimento é causado pela imperfeição. Não fazer o bem quando podemos é uma imperfeição. Percebem que o grau de exigência já aumentou significativamente quando nós somos regidos pela lei do amor? Porque na lei da matéria nós já somos príncipes, nós já regemos isso aqui. Mas agora, nas nossas primeiras encarnações na lei do amor, a exigência é outra, e nós somos e nos confessamos ser analfabetos do espírito. E todos aqui, inclusive aqueles que vos falam, encarnados e desencarnados, estamos nos alfabetizando na lei do amor, estamos nas primeiras letras, que nos diz que, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer. Olha o tribunal da consciência. Não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Nós sofremos as consequências do mal que fazemos, do bem que deixamos de fazer e das consequências negativas do bem que deixamos de fazer. É para esse lugar que nós estamos encaminhando. Que as recompensas são infinitas, mas a linha de conduta e costumes e a lei é esta. E ou nós nos adequamos a essa nova condição, ou ficamos estacionados aqui, até sermos novamente capturados, torturados e forçados a trabalhar numa nova condição. Só que a nossa consciência já não permite mais, nós já avançamos e precisamos aprender a
viver no ambiente de lei do amor, a olhar para o outro com vontade de gostar, pelo menos, a ver no outro um colaborador, a ser do outro um colaborador, e sairmos desse ambiente de competitividade que é gerado pelo egoísmo e pela vaidade, que são as molas do progresso material. Egoísmo e vaidade está na lei do progresso de O Livro dos Espíritos, são as molas propulsoras do progresso material, e em contrapartida são o entrave do progresso espiritual. Então nós precisamos diminuir a vaidade e o orgulho que nos expande materialmente, para dar espaço à entrada da lei do amor, que vai nos permitir o ambiente de fraternidade, através das leis do Espírito. Meus caros, espero que tenha ficado claro a ideia de costumes, consciência que muda costumes, que muda a lei e que nos faz evoluir e que faz a roda girar novamente. E essa é a nossa historinha de como chegamos aqui e ainda não está claro para nós para onde vamos, porque ainda estamos mergulhados na matéria a tal ponto que não conseguimos, com a limitação de 5 sentidos, ter acesso à nossa consciência. Mas estamos caminhando para isso. E nessas primeiras letras do Espírito, que são ditas aqui nessa tribuna, semana a semana, nós podemos avançar mais e mais, até alcançarmos a felicidade e o equilíbrio que precisamos. Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus os abençoe. E assim seja.